Rapaziada, para tentar explicar o que aconteceu nesse domingo no Campeonato Espanhol, lá em Anoeta, casa da Real Sociedad, o torcedor do Barcelona pode utilizar o ditado "tem dia que é noite". Tem dia que as coisas não funcionam. Por mais que você tente, tem dias que as dificuldades vão além do compreendimento natural. É óbvio que eu odeio usar azar para justificar derrotas ou para entender derrotas, porém esse fator rondou tudo que aconteceu em Anoeta neste domingo. O Real Sociedad venceu o Barcelona 2-1, colocou a terceira derrota no campeonato para a equipe do técnico Hans Flick num jogo que era acessível, porque a Real Sociedad não está bem, mas num estádio que o torcedor do Barcelona já começa a falar que tem pacto, né? Que é amaldiçoado para o Barça. Foi assim na temporada passada, o Barcelona, por conta também de gol anulado, Lewandowski com um biquinho de chuteira, acabou perdendo em Anoeta e agora perde novamente, mas eu acho que agora a cota foi triplicada, quadriplicada das coisas malucas num jogo frenético que aconteceram, né? Então eu acho que dá pra gente colocar a derrota em alguns aspectos táticos e de comportamento individuais do Barcelona, que eu também acho justo, mas a cota de azar foi impressionante. Ó, só pra vocês, um resumo do azar, tá? 24 finalizações do Barcelona. Barcelona, óbvio, com muito mais posse de bola, tal. 24 finalizações. O Barcelona teve 3 gols anulados, um também de pontinha de chuteira do Lamine Yamal, 3 gols anulados, um pênalti do Lamine Yamal anulado, ele estava para cobrar e o juiz voltou por conta de impedimento, 3 bolas na trave, o goleiro da Real Sociedad resolveu virar o Neuer e pegou tudo o que não foi na trave e o que o Barcelona não perdeu, né? Tanto que foi eleito o Remiro aí o melhor jogador em campo. E o Barça faltou naquilo que é preciso para o jogo do Barça. A gente sabe que o Barça é uma equipe que se expõe, é uma equipe que vai tomar gols, é uma equipe que tem erros individuais e que tem erros coletivos, a tal da linha alta e muitas outras coisas. Mas o Barça precisa compensar fazendo gols. E hoje o Barça criou para fazer pelo menos 3, 4 gols. E sairia com a vitória de Anoeta. Mas, quando as coisas resolvem não dar certo, o Barça acaba tendo uma derrota, e uma derrota complicada nas contas do Campeonato Espanhol. A gente já vai falar disso, tá? Curiosamente, o Barça vinha de 11 vitórias consecutivas depois daquele jogo contra o Chelsea. Curiosamente, com a presença nessas vitórias efetiva do Rafinha, melhor momento do brasileiro na temporada. Curiosamente, Rafinha, por conta de um problema físico, ficou de fora dessa partida, nem no banco de reservas, e o Barcelona volta a perder. Eu já disse aqui, e repito, que o Rafinha é o melhor jogador do Barcelona na temporada. E que a presença dele, além da parte esportiva, também é uma parte anímica e de confiança que não se explica, né? Fica na nuvem. A gente não consegue colocar em números, em estatísticas. E hoje faltou aquela confiança, talvez, para o Barcelona. Além, é óbvio, da parte tática de ter um jogador da posição na sua posição, na ponta esquerda. E também a eficácia do Rafinha, né? Faltou todo esse combo que pode ter feito a diferença. Daquilo que o Barcelona criou com o Rafinha em campo, eu não tenho dúvida que as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas o si não entra no futebol, né? Então o Rafinha fez muita falta. Entretanto, o Barça não precisava do Rafinha para ter vencido esse jogo, vide o que criou, a quantidade de oportunidades. O jogo foi louco, foi frenético, assim. Para quem gosta de entretenimento, foi bem interessante, né? Eu, quando vou assistindo o jogo, vou anotando algumas paradas para depois trocar uma ideia com vocês. E as anotações desse jogo foram em sequência e muitas coisas. Então a gente não vai fazer por partes e ordens cronológicas aqui. Mas a verdade é que eu não gostei de um detalhe da escalação do Hans Flick. O Eric Garcia voltou, né? Eu acho que o Eric Garcia, na conta do Hans Flick, é um jogador chave, coringa, para jogar ou no meio campo ou na defesa. Mas lá na frente,
Ele voltou com o De Jong, né, depois do jogo da Copa do Rei, ele voltou com o De Jong, voltou com o Pedri, o Firmino mais centralizado, só que ele colocou o Dani Olmo de ala, ponta esquerda, na realidade, para fazer o complemento por ali, o Lamine Yamal de um lado e o Ferran mais centralizado lá na frente. Foi uma improvisação que particularmente eu não gostei. Eu acho que o Dani Olmo não deu profundidade, não casou bem com as ultrapassagens do Baldé. O jogo ficou, principalmente no primeiro tempo, muito pela direita com o Lamine Yamal, que fez um ótimo primeiro tempo e para mim fez um bom jogo o Lamine Yamal. Essa foi talvez a grande notícia para o torcedor do Barcelona. O Lamine Yamal fez um jogo muito, muito bom. Né? Não foi excepcional, não foi aquele jogo de arrebentar com tudo, mas foi bem de novo. Agora, o Dani Olmo, por ali, não se encontrou. E não se encontrou em várias fases do jogo, porque nessa função, que é do Rafinha, você precisa finalizar bem, você precisa guardar as oportunidades que surgem. E o Dani Olmo perdeu muitos gols, especialmente no início do segundo tempo ali, ele perde muitos gols, ele perde muitas bolas, ele não consegue dominar algumas delas, ele não dá velocidade e verticalidade quando o Barcelona roubava a bola e precisava sair com rapidez, com verticalidade. Então, era um meia jogando improvisado na ponta esquerda. E demorou muito para o Hans Flick, para mim, mexer. Né? Eu acho que o Rashford entrou bem, é um cara da posição e poderia ter iniciado o jogo sem muitas invenções, né? Depois o Rashford entra, inclusive acaba fazendo o gol de empate do Barcelona. Mas o primeiro tempo, como eu vinha dizendo, para mim o Lamine Yamal foi o senhor do jogo, assim, senhor do jogo em dribles. Ele dá uns 2, 3 dribles desconcertantes nos jogadores da Real Sociedad, ele chama jogo, ele vai toda hora na linha de fundo, ele cruza várias vezes. O Ferran não estava num dia inspirado. Aliás, o Ferran não foi bem no último jogo, apesar do gol que ele faz na Copa do Rei, e não vai bem de novo nessa partida. Acho que faltou mais a intensidade de um centroavante mesmo ali, a característica para aproveitar, especialmente esse Lamine Yamal endiabrado pela direita. E o Barcelona não consegue aproveitar as chances que tem, fora as chances que aproveita, mas os gols são anulados. Né? No primeiro tempo foi o gol... O primeiro tempo maluco, né? Os 10 primeiros minutos, porque tem um gol anulado da Real Sociedad, daí tem uma bola do Lamine Yamal, uma baita jogada, o Pedri finaliza, o goleiro faz uma grande defesa, depois de uma cabeçada ele manda para fora. Depois tem o gol anulado do Firmino, porque tem falta, e bem anulado, tem falta do Kubo no lance. Depois tem mais um gol anulado, tem o gol anulado do Lamine Yamal. Enfim, um bombardeio para cima do Remiro. O Remiro vai fazendo defesas, bola na trave. Tudo aconteceu no primeiro tempo. E o Barça poderia ter, no primeiro tempo, saído com uma vantagem já considerável, né? Mas quem não faz toma, e nas poucas ocasiões que a Real Sociedad chegou, o Gonçalo Guedes, que fez um muito bom jogo. Eu sempre gostei muito do Gonçalo Guedes, eu acho que ele oscila muito, mas é um jogador de extrema capacidade. Consegue achar um cruzamento na medida para o Oyarzabal, que é muito bom de posicionamento, encontrar o gol, né? Não tinha nada que o João Garcia podia fazer, mas tinha algo que o Koundé podia fazer. O Koundé, na marcação de uma bola aérea, ele não sabe onde está o Oyarzabal. Ele olha para trás e não tira medida o suficiente para entender onde está o jogador da Real Sociedad. O Oyarzabal não é um jogador alto. Dava para o Koundé ter feito muito melhor no lance. E a Real Sociedad faz o seu gol. Mesmo assim, se terminasse 3-1 o primeiro tempo, não seria nenhum absurdo. No segundo tempo, volta, o Dani Olmo perde gols importantes. Um goleiro faz uma grande defesa, mas tem um outro que a bola, o Ferran não alcança e ele acaba chutando a bola no travessão. Para mim é gol perdido. E o Barcelona precisa das modificações, com o João Cancelo entrando pela esquerda, né, de lateral esquerdo no lugar do Baldé. O Baldé também não fez um bom jogo. O Lewandowski no Ferran, que também não fez um bom jogo. E entra o Rashford em campo. E aí, quando o Barcelona consegue ter um volume, porque a Real Sociedad tem um pouquinho mais de bola no segundo tempo, mas consegue ter um volume para pressionar o adversário, consegue ir criando outras oportunidades, e num cruzamento do Lamine Yamal, o Rashford aproveita e faz o gol de empate. Ali eu senti que o Barcelona ia virar o jogo, porque
fazia todo sentido. O Barça estava em cima, entrou a cavalaria, ou parte da cavalaria, o time pegou de alguma forma o jogo novamente pelas rédeas, mas aí, a Real Sociedad faz o segundo gol, uma bola longa, mal defendida pelo Koundé novamente, uma jogada de ultrapassagem que ele poderia ter bloqueado, poderia estar mais em cima do jogador, né? Dá muita liberdade, e o Gonçalo Guedes, depois da cabeçada, defesa do João Garcia, acaba fazendo o gol no rebote. Achei que o Eric Garcia foi mal também na abordagem da cabeçada, e o Gonçalo acaba fazendo o 2-1. O Barcelona sente como um boxeador, né? Tomou um soco no queixo depois de estar muito bem na luta, toma um soco no queixo, sente, e aí a Real Sociedad tem outras oportunidades para fazer mais gols. O jogo acaba virando um tiroteio, né? Já passava dos 70 minutos, o jogo vira um tiroteio, e mesmo nesse tiroteio, a arma do Barcelona falhou. E falhou por azar, né? A bola na trave que o Cancelo coloca na cabeça do Koundé, ela bate no travessão e depois quica no chão. É azar, não tem muita explicação. A defesa do Remiro na cabeçada do Lewandowski, poderia estar impedido ali, mas pô, é uma defesa de plasticidade impressionante. Então, o Barcelona teve oportunidades, criou e faltou eficácia. 11 vitórias consecutivas, perde novamente, com a ausência do Rafinha. Há vida sem Rafinha? Mas o time precisa ser mais eficiente, errar menos individualmente, e eu acho que o Hans Flick não precisa inventar tendo jogadores no banco de reservas para fazer a ponta esquerda, né? Então tem alguns problemas que explicam também fora a questão do azar. O Barcelona agora tem 49 pontos, o Real Madrid tem 48 pontos. O Real Madrid, com todos os problemas que tem, com o treinador sendo mandado embora na temporada, com o time sendo vaiado no Santiago Bernabéu, toda essa crise do Real Madrid, o Real Madrid está a 1 ponto da liderança. Então é preciso ter a noção de que o campeonato é um campeonato perigoso, porque existem campos difíceis, existem adversários que parecem acessíveis, mas depois acontece o que aconteceu, e o Barcelona não pode vacilar. E também não pode ser tão refém assim de um jogador só, né? O Rafinha, óbvio, tem sua importância como um dos melhores jogadores do mundo hoje, mas o Barcelona precisa transformar as oportunidades que ele queria em gol. Eu acho que o Pedri hoje, por exemplo, foi bem no jogo, mas não foi o melhor jogo do Pedri, né? Poderia também ter errado um pouquinho menos de passe, perdeu algumas bolas no meio que ele não costuma perder. Enfim, parecia que tudo foi construído para que o Barça não saísse com pelo menos um empate ou a vitória no jogo em Anoeta. Enfim, maldição, azar. O que interessa é que o Barça perdeu os pontos e agora vai para a Liga dos Campeões precisando ganhar do Slavia Praga na quarta-feira. Ainda não há informação em relação ao Rafinha, né? Mas muito provavelmente ele deve estar em campo, ou pelo menos à disposição do técnico Hans Flick para esse jogo da Champions. Faltam 2 rodadas para a gente conhecer aí a classificação geral dessa fase de Liga. Meus caros, é isso, hein? Partiu Praga. Tamo junto.